Por milhares de anos, as pessoas conheciam apenas os planetas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, que podiam ser vistos por meio de telescópios simples ou até mesmo a olho nu, se as condições fossem boas. Mas, no final do século XVIII, um famoso astrônomo, William Herschel, descobriu um novo planeta de cor azul gelada. No início, as pessoas pensaram que se tratava de uma estrela, mas depois perceberam que era um planeta. Hoje, o conhecemos como Urano, que está mais de 19 vezes mais distante do Sol do que a Terra. É tão longe que leva 84 anos para completar uma volta ao redor do Sol. Esse astrônomo também descobriu muitas outras coisas interessantes no espaço, como estrelas duplas e nebulosas. Em meados do século XIX, os cientistas notaram que algo puxava Urano e estranhamente atraía sua órbita. Eles pensaram que deveria haver outro planeta por lá e usaram a matemática para prever onde ele estaria. Finalmente, em 1846, encontraram Netuno com o auxílio de um telescópio. Ele era muito tênue para ser visto a olho nu porque estava muito distante do Sol. Era tudo muito empolgante. Quem sabe quantos outros planetas poderiam estar lá à espreita na escuridão do nosso sistema solar? Em meados de 1800, os astrônomos notaram que algo incomum estava acontecendo no céu. Um planeta pequeno e rochoso chamado Mercúrio estava se comportando de forma estranha. Ele não seguia a órbita previsível que se esperava. Um dos astrônomos era um brilhante cientista francês, Urbain Le Verrier. Ele apresentou uma teoria de que poderia haver outro planeta em nosso sistema solar que ninguém havia descoberto ainda e que estaria localizado em algum lugar entre Mercúrio e o Sol. Esse corpo celeste hipotético, que o astrônomo chamou de Vulcano em homenagem ao deus romano do fogo, teria uma superfície incrivelmente quente e poderia ser uma possível explicação para o estranho comportamento de Mercúrio. Le Verrier nunca afirmou com certeza que Vulcano era realmente a única coisa que estava perturbando a órbita de Mercúrio, mas, empolgados com a possibilidade de descobrir um novo planeta, astrônomos de todo o mundo aceitaram a ideia de Vulcano. Para algo que não existia, as pessoas se empenharam em desenvolver ideias e obter informações sobre ele. Alguns cientistas não achavam provável que tivessem deixado passar outro planeta tão grande quanto Mercúrio. Teria sido difícil não vê-lo até então, mas havia uma pequena chance de existir um menor dentro da órbita de Mercúrio que estivesse muito próximo do Sol e que não pudesse ser visto. Uma teoria dizia que estava a cerca de 20 milhões de quilômetros de distância da nossa estrela. Mercúrio é o planeta com a órbita mais excêntrica em nosso sistema solar, mas o ponto mais próximo que chega do Sol é cerca de 46 milhões de quilômetros. Isso significa que Vulcano estaria a menos da metade dessa distância. A teoria prosseguiu dizendo que, se ele existisse, orbitaria nossa estrela a cada 19 dias e 18 horas e sua trajetória estaria inclinada cerca de 12 graus em relação a de outros planetas em nosso sistema solar. A posição de Vulcano, em seu ponto mais distante do Sol, ainda estaria muito próxima dele para ser vista a olho nu, mesmo durante o crepúsculo. A única chance de avistá-lo seria durante um eclipse solar ou quando passasse em frente ao Sol, o que, conforme a teoria, aconteceria de 2 a 4 vezes por ano. Havia uma teoria de que esse planeta misterioso estava tão próximo do Sol que só poderia ser visto durante um eclipse solar total, quando a Lua bloqueava o brilho ofuscante da estrela. Assim, toda vez que havia um eclipse, os cientistas olhavam para ela, na esperança de vislumbrar Vulcano. Os pesquisadores estavam se esforçando muito, mas não importa o que fizessem, não conseguiam encontrar esse planeta misterioso. Alguns astrônomos afirmaram tê-lo visto durante eclipses, mas ninguém jamais conseguiu confirmar ou encontrar evidências disso. A teoria de Vulcano foi deixada à espera de tempos melhores. Einstein tinha uma ideia diferente. Você conhece a teoria da relatividade geral dele, certo? Foi então que ele afirmou que a gravidade não era um tipo de força natural, mas um resultado da curvatura do espaço-tempo devido à presença de objetos espaciais gigantes, como planetas e estrelas. Os planetas giram em torno do Sol em sua órbita normal, porque o espaço-tempo é curvo. Isso significa que eles estão meio que caindo em direção à estrela central do nosso sistema solar. Albert Einstein tentou explicar a órbita incomum de Mercúrio usando sua própria teoria da relatividade. Diferente dos outros planetas de nosso sistema solar, a de Mercúrio não era tão circular. Em vez disso, parecia oscilar levemente, como se houvesse uma força invisível puxando-o para longe.
O genial cientista disse que isso poderia estar acontecendo porque a gravidade maciça do nosso Sol estaria, na verdade, curvando o tecido do espaço-tempo ao seu redor. Ele afirmou ser possível que essa situação tenha alterado um pouco a órbita de Mercúrio. A comunidade científica levou algum tempo para testar essa teoria, mas ela acabou parecendo ser a mais plausível. Embora a teoria de Einstein tenha nos dado uma explicação mais elegante para a estranha órbita de Mercúrio, alguns cientistas ainda mantinham a esperança em Vulcano. Foi especialmente difícil abandonar a ideia sobre ele, porque Mercúrio também é realmente difícil de ver de onde estamos. Porém, mais tarde, cada vez mais cientistas começaram a aceitar a teoria de Einstein acima de sua imaginação e observavam um eclipse solar total, especificamente para testar a teoria da relatividade de Einstein, não por causa de Vulcano. Este não foi o único planeta hipotético sobre o qual todos estavam falando. Na era mais recente, alguns acreditam que poderia haver um outro misterioso à espreita na parte externa de nosso sistema solar. Porém, é mais provável que este exista. Ninguém o viu diretamente ainda, mas simulações de computador mostram que o chamado Planeta 9 ou X provavelmente está em algum lugar além de Netuno. Ambos podem ser semelhantes em tamanho. O planeta X pode ser 10 vezes mais massivo do que a Terra e circular em torno da nossa estrela em uma forma alongada, além de estar em média 20 vezes mais distante do Sol do que Netuno. Um ano lá pode durar de 10 mil a 20 mil anos terrestres. Em comparação, um ano em Netuno leva 165 anos terrestres. Algo tão grande se movendo além desse planeta poderia explicar as órbitas incomuns de objetos menores no cinturão de Kuiper. Esta é a área do nosso sistema solar, além de Netuno e onde ele orbita. É muito provável que existam muitos asteroides, cometas e outros corpos menores lá, a maioria feita de gelo. Havia outro planeta hipotético chamado Nibiru. Você lembra dos rumores de que o mundo poderia acabar em 2012? Um dos cenários populares era Nibiru, que, segundo alguns, atingiria a Terra no final do ano. É claro que não aconteceu nada. Ainda estamos aqui! Mas a ideia parecia interessante. As histórias começaram na década de 1970, quando um homem chamado Zecharia Sitchin mencionou Nibiru em seu livro O 12º Planeta, afirmando que ele orbita o Sol a cada 3.600 anos. Mas não há nenhuma chance de um corpo celeste com uma órbita tão excêntrica não perturbar outros planetas em nosso sistema solar com sua gravidade. E se ele realmente estivesse chegando tão perto da Terra em 2012, deveríamos ser capazes de vê-lo a olho nu. Alguns cálculos simples mostraram que Nibiru teria sido quase tão brilhante quanto Marte em seu ponto mais escuro e mais brilhante do que as estrelas mais fracas que você vê de uma cidade. Bem, talvez tenhamos mais sorte nos próximos 3.500 e poucos anos. Em 2011, apareceu um cometa chamado Elenin, que muitas pessoas pensaram que poderia ser Nibiru. Mas quando olhamos para cometas e planetas por meio de um telescópio, vemos que eles têm uma aparência diferente. Um cometa tem uma coma, que é uma atmosfera de gás, juntamente com uma cauda, algo que um planeta não tem. Além disso, ele não se chocou com a Terra. Chegou muito perto do nosso Sol e se desintegrou. Os pedaços que sobraram continuarão a se mover em direção ao sistema solar externo pelos próximos 12.000 anos. Podemos estar mais perto de encontrar um planeta massivo e gelado além da órbita de Netuno. Desculpe, Plutão, ainda não é você. Recentemente, um mapeamento do universo usando dados de um telescópio no Havaí eliminou cerca de 78% dos possíveis locais para esse misterioso Wall-E do espaço. Algumas pessoas o chamam de Planeta 9, enquanto outras preferem Planeta X. De qualquer forma, ele vem causando polêmica desde que sua existência foi proposta pela primeira vez, e isso se deve principalmente ao fato de que nenhum estudo até agora conseguiu responder à grande questão: ele realmente existe? Se descoberto, o Planeta 9 seria o 5º maior planeta de nosso sistema solar, com uma massa 10 vezes maior que a da Terra. Também se acredita que ele seja gasoso como o Urano. O estudo inicial sobre o Planeta 9, datado de 2016, sugere que esse novo planeta colossal orbita o Sol 20 vezes mais longe do que Netuno, que fica a cerca de 4,5 bilhões de quilômetros. Como resultado, o Planeta 9 levaria entre 10 mil e 20 mil anos para completar uma única órbita ao redor do Sol.
Se confirmado, esse mundo ainda a ser descoberto dominaria uma região maior do que qualquer outro planeta conhecido em nossa vizinhança cósmica. Todas essas são hipóteses intrigantes, mas sem uma única evidência ou observação que a sustente. Antes de descartar essa hipótese como um palpite, é importante observar que esses pesquisadores se basearam em modelagem matemática complexa e simulações de computador para especular sobre as características do planeta. Porque é isso que eles fazem. A presença hipotética desse planeta explicaria várias características misteriosas localizadas além de Netuno. Estamos falando especificamente do Cinturão de Kuiper, uma enorme região em forma de rosquinha repleta de detritos gelados que sobraram da formação do Sistema Solar, incluindo cometas e planetas anões como o Plutão. O que acontece é que os 6 objetos mais distantes do Cinturão de Kuiper exibem órbitas elípticas que estão todas orientadas em uma direção semelhante no espaço físico e inclinadas aproximadamente 30 graus para baixo em relação ao plano orbital de nossos 8 planetas conhecidos. O que é estranho aqui é que, apesar de suas velocidades orbitais distintas ao redor do Sistema Solar, eles mantêm esse alinhamento. A probabilidade de tal alinhamento ocorrer aleatoriamente é extremamente baixa, em torno de 0,007%. Então, eis que surge o Planeta 9, um corpo celeste maciço hipotético que oferece uma explicação plausível para esse estranho fenômeno, possivelmente exercendo influência gravitacional para moldar essas órbitas. A teoria inicial não se sustentou por muito tempo, enfrentando acusações de viés de observação e erros de cálculo. Então, em 17 de fevereiro, outro estudo surgiu, reavivando a ideia de que talvez o Planeta 9 esteja lá fora, afinal de contas. Dessa vez, os astrônomos espanhóis tentaram uma nova abordagem, concentrando-se na observação de objetos transnetunianos extremos. Esses corpos celestes orbitam o Sol em trajetórias elípticas altamente esticadas, com distâncias médias superiores a 22 bilhões de quilômetros. A pesquisa sugere que as distâncias entre os nodos desses objetos e o Sol podem fornecer pistas sobre a localização do Planeta 9. Esses nodos são os pontos em que a órbita de um corpo celeste cruza o plano do Sistema Solar. Quando esses objetos atingem esses pontos, é mais provável que interajam com outros corpos do Sistema Solar, podendo causar mudanças significativas em suas órbitas ou até mesmo colisões. Portanto, se a trajetória desses objetos transnetunianos extremos permanecer estável, tudo estará bem. Mas se não permanecer estável, bem, isso é um sinal de que algo mais, algo grande, está atrapalhando a trajetória deles. E foi exatamente isso que a pesquisa descobriu. Há algo invisível lá fora, tirando esses objetos do curso, e esse algo pode ser um planeta que está se resfriando a uma distância de 300 a 400 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Até hoje, o estudo dos objetos transnetunianos extremos é a evidência mais forte que temos da existência do Planeta 9. E se você ainda não está convencido com essa teoria, saiba que movimentos estranhos como esses já levaram à descoberta de planetas antes. Netuno, por exemplo, foi descoberto porque o movimento de Urano não estava de acordo com as previsões da gravidade newtoniana. Mas a deflexão de sua órbita poderia ser explicada se fosse causada pela atração de um planeta ainda não descoberto. E assim, descobrimos Netuno. O ano é 2021 e tem todo um burburinho sobre o Planeta 9 novamente. Depois de corrigir algumas suposições antigas, os estudos agora estão se inclinando para a ideia de que esse mundo misterioso dá uma volta épica ao redor do Sol a cada 7.000 anos. Essa é uma grande notícia, pois significa que esse planeta pode estar mais próximo do que pensávamos, facilitando a localização por nossos telescópios. O artigo também sugere que há uma enorme chance de 99% de que as órbitas estranhas desses objetos distantes se devam a esse planeta invisível, e não apenas a uma coincidência cósmica. Agora, as chances de toda essa situação ser um acaso caíram para uma chance em 250, o que é muito melhor do que a chance de 1 em 10.000 que tínhamos em 2016. Todos esses números otimistas nos trouxeram ao ponto em que estamos hoje, mantendo nossas esperanças e trabalhando em equipamentos melhores para continuar a missão de detectar o Planeta 9. Conforme mencionado anteriormente, pesquisadores do Havaí criaram uma espécie de mapa do tesouro utilizando o telescópio de pesquisa panorâmica e sistema rápido de resposta, para eliminar 78% de suas localizações. Essa é uma ótima notícia, considerando o desafio que é encontrar uma agulha do tamanho de um planeta em um palheiro cósmico. Mas, infelizmente, a presença do Planeta 9 continua sendo um fantasma nos escuros confins do nosso sistema solar.
Os entusiastas ainda estão convencidos de sua existência e acreditam que é apenas uma questão de tempo até comemorarmos a descoberta do novo primo cósmico da Terra. Eles estão depositando suas esperanças no Observatório Vera Kuppenrubin, que está sendo construído no Chile e deve iniciar suas operações científicas no final de 2025. Ao longo de 10 anos, esse observatório fará a varredura de todo o céu do hemisfério sul a cada poucas noites com um telescópio de 8 metros, de movimento rápido e equipado com a maior câmera digital do mundo. A ideia é catalogar tudo o que existe no Sistema Solar, indo até Netuno e além dele, e rastreando os movimentos de milhões de objetos celestes, incluindo lixo espacial, asteroides, cometas e estrelas. Se o Planeta 9 estiver de fato lá fora, esse telescópio de última geração poderá ser o único a encontrá-lo. A existência desse planeta misterioso está longe de ser universalmente aceita pela comunidade científica. Isso ocorre simplesmente porque o Planeta 9 não é a única explicação para os estranhos fenômenos que ocorrem além de Netuno. Uma teoria sugere que um grupo de objetos distantes, como planetas anões, cometas e luas, pode estar influenciando coletivamente as órbitas dos objetos transnetunianos extremos. Outros acreditam que um buraco negro está por trás de tudo isso. Essas massas comprimidas são alguns dos objetos mais densos do universo, potencialmente capazes de afetar as órbitas de outras massas, como se acredita que esse suposto Planeta 9 fantasma esteja fazendo. Outra perspectiva ousada sugere que nosso entendimento atual das leis da gravidade é falho, na verdade incompleto. Essa teoria, conhecida como dinâmica newtoniana modificada, propõe que esses objetos gelados distantes exibem um comportamento estranho não devido à interferência de outro planeta, mas sim porque o imenso campo gravitacional da Via Láctea os está influenciando. Entretanto, até mesmo os defensores dessa teoria reconhecem que é muito cedo para tirar conclusões definitivas e que ainda são necessárias pesquisas muito mais extensas. Enquanto continuamos nossa busca incessante pelo Planeta 9, alguns astrônomos deram um passo adiante, sugerindo a existência de um hipotético Planeta 10. Esse mundo tem massa e tamanho semelhantes aos de Marte ou da Terra, e está localizado nas bordas do Cinturão de Kuiper. Mas o problema é que, se esse suposto Planeta 10 for de fato tão pequeno quanto os cientistas acreditam, ele pode não ter gravidade suficiente para limpar sua órbita de detritos. E isso é muito semelhante ao que acontece com Plutão, sendo uma das razões pelas quais ele teve problemas em 2006. Então sim, é melhor não ficar muito animado. Esse suposto Planeta 10 pode acabar sendo classificado como outro planeta não. E se o Sol fizesse BOOM? Bem, você pode imaginar que isso seria uma notícia muito ruim para nós. Esse vídeo foi bem curto, né? Não, espere, eu tenho mais. Se o Sol explodisse, o caos se instalaria em nosso sistema solar. Mas os cientistas nos dizem que isso certamente acontecerá um dia. Mas por quê? Como exatamente os eventos se desenrolariam? E é possível que, de alguma forma, sobrevivamos a esse evento? Ei, vamos nos aprofundar no assunto. Antes de tudo, prepare-se para uma viagem ao núcleo do Sol. O coração do Sol está repleto de átomos de hidrogênio em uma festa fora do comum. Esses átomos estão tão empolgados que se chocam uns contra os outros com toda a sua força. E quando eles colidem, algo mágico acontece. Isso é chamado de fusão nuclear. Nessa festa de fusão, os átomos de hidrogênio se combinam para formar átomos de hélio. Um experimento químico em grande escala. Durante essa fusão nuclear, uma pequena quantidade de massa dos átomos de hidrogênio é transformada em uma enorme quantidade de energia. É a famosa equação de Einstein, E igual mc² entrando em ação. A energia é liberada na forma de luz e calor, irradiando-se para o exterior e iluminando todo o sistema solar. Quando todos esses processos começam a funcionar, um grupo de partículas energizadas chamadas fótons se junta à diversão. Esses fótons são como minúsculos pacotes de luz que saltam e zunem em todas as direções. Eles desempenham um papel fundamental no transporte da energia do Sol pelo espaço, iluminando nosso mundo e aquecendo nosso aconchegante planeta. Para manter tudo isso funcionando, para que os átomos não escapem e criem um caos completo, o núcleo do Sol precisa estar sob enorme pressão. Essa pressão vem do imenso peso das camadas externas do Sol que pressionam o núcleo. As camadas externas estão apertando o núcleo interno, mas as camadas internas não desistem. A energia criada pela fusão e pela agitada festa de fótons se esforça muito para escapar do núcleo do Sol. Mas o núcleo é tão denso como eu, e a pressão é tão grande que a energia leva um bom tempo para sair.
ela ricocheteia, sendo absorvida e reemitida por outras partículas. Eventualmente, depois de um longo tempo, ela atinge a superfície do Sol e se espalha pelo espaço, chegando até nós como luz solar. Então agora você sabe como o Sol funciona. Mas o que acontece quando ele chega ao fim de sua vida útil? Bem, aqui está a reviravolta. Nosso Sol tem um suprimento limitado de combustível de hidrogênio. Em cerca de 5 bilhões de anos, ele ficará sem combustível. Depois disso, nossa estrela passará por algumas grandes mudanças. Agora preste atenção, pois há uma grande chance de que todos nós percamos isso. Primeiro, o Sol inchará e se tornará uma gigante vermelha, expandindo-se como um balão. Ele crescerá tanto que engolirá os planetas, inclusive a nossa amada Terra. Isso é que há um Sol ocupando todo o espaço. Portanto, não veremos o fim do nosso Sol, a menos que nos mudemos para um lugar mais distante. Após a fase de gigante vermelha, o Sol encolherá um pouco. Suas camadas externas desaparecerão no espaço, deixando para trás uma bela nebulosa planetária. Ele estará revelando seu núcleo brilhante. O núcleo, agora cheio de hélio, também começará a fundir elementos mais pesados, como oxigênio e carbono. Essas reações não serão tão energéticas como uma festa com menos dança e mais vibrações relaxantes. Eventualmente, até mesmo o hélio se esgotará e o Sol se tornará uma anã branca compacta, uma estrela aposentada curtindo sua casa de repouso. Os cientistas estimam que o Sol ainda tem cerca de 7 a 8 bilhões de anos antes de apagar suas luzes. Mas não se preocupe! Até lá, a humanidade poderá ter viajado para galáxias distantes ou talvez até evoluído para seres espaciais incríveis. Portanto, nosso Sol não se extinguirá com um estrondo como os fogos de artifício. Ele não é grande o suficiente para se tornar uma supernova ou um buraco negro. Essas superestrelas estelares precisam de muito mais massa do que o nosso Sol para realizar esses truques cósmicos. Mas e se ele explodisse muito repentinamente, como num evento abrupto e sem motivo? Bem, vejamos. Imagine o seguinte, o Sol faz boom e a Terra entra em um momento de loucura. O evento libera uma quantidade insana de energia, enviando uma onda de choque que corre pelo espaço na velocidade da luz. Demora cerca de 8 minutos para que essa onda de choque chegue à Terra. Por quê? Bem, o Sol está a incríveis 150 milhões de quilômetros de distância de nós, em média. Portanto, leva um pouco mais de 8 minutos e 20 segundos para que a luz do Sol percorra toda essa distância e chegue até nós. Mas vamos falar sobre o evento em si. Seria uma ótima visão para testemunhar, mas infelizmente também seria o fim. Créditos rolando na tela, hein? As quantidades loucas de energia liberada fariam com que o Sol se expandisse rapidamente, novamente engolindo os planetas, inclusive a Terra. E isso não é tudo. Prepare-se para uma enorme explosão de radiação. O Sol liberaria uma torrente de partículas supercarregadas. Estamos falando de raios X e raios gama, do tipo que pode bagunçar seriamente as coisas. Quando essas partículas de alta energia atingem a atmosfera, elas ficam loucas, causando todo tipo de caos. Elas ionizam a atmosfera, criando um enorme pulso eletromagnético. Esse pulso é como uma onda de choque para os dispositivos eletrônicos. Ele os frita e os deixa inúteis. Portanto, se seus aparelhos não estiverem protegidos, eles passarão por maus bocados. Falando em tempos difíceis, depois disso, é a vaporização instantânea do nosso planeta. Mas o grande finale do Sol não mexe apenas com a Terra. Ele causa estragos em todo o sistema solar. Essa explosão maciça de energia estaria se chocando contra tudo em seu caminho. Os planetas e outros objetos são arrancados de suas órbitas aconchegantes, causando caos e imprevisibilidade. O cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, capu! Ele se foi, obliterado ou espalhado pelos ventos cósmicos. E mesmo os planetas que sobreviverão a esse evento provavelmente sairão de suas órbitas para vagar por algum lugar. E não vamos nos esquecer dos planetas externos, como Júpiter e Saturno. Esses gigantes geram seu próprio calor interno, o que os mantém aconchegantes e atrai muitas luas. Mas o boom do Sol roubaria seu calor, transformando-os em lugares incrivelmente frios. E agora que já discutimos como tudo isso seria catastrófico para tudo em nosso sistema solar, vamos fazer a pergunta lógica. A humanidade conseguirá? A resposta curta é não, não conseguiríamos. Tudo seria exterminado, exceto talvez algumas bactérias sorrateiras que se escondem nas sombras. Mas em um cenário maluco em que o Sol nos avisasse sobre seus planos, poderíamos ter uma chance de lutar. Se soubéssemos de antemão e tivéssemos tempo para nos preparar, poderíamos colocar nossas engrenagens de sobrevivência em funcionamento. Então, o que poderíamos fazer?
Como a própria Terra não sobreviverá à birra do Sol, teríamos de nos mudar para outro lugar. Lembra que mencionamos que nem todos os planetas seriam completamente destruídos? Bem, infelizmente, os mais próximos do Sol, Mercúrio, Vênus e Terra, desapareceriam. Portanto, a opção mais fácil seria mudar para algum outro sistema solar com seu próprio planeta semelhante à Terra. Mas e se a Terra, de alguma forma, conseguisse sobreviver a essa catástrofe? Não vamos pensar em como isso aconteceu e vamos apenas discutir as consequências. Bem, nosso clima ficaria louco. Durante os primeiros momentos do cabum do Sol, a radiação e as partículas aumentariam muito a temperatura, como uma onda de calor interminável. Estamos falando de um grande efeito estufa. Os oceanos evaporariam, criando nuvens espessas e fofas que retêm o calor e se recusam a deixá-lo escapar para o espaço. E depois disso, sem o abraço quente do Sol, a Terra se tornaria rapidamente um freezer gelado. Portanto, teríamos que pensar fora da caixa. Uma ideia seria nos abrigarmos nas profundezas do subsolo, onde não seríamos tão afetados pela radiação e pelas mudanças bruscas de temperatura. À medida que você cava mais fundo, a temperatura aumenta. Assim, com as ferramentas e os recursos certos, a humanidade poderia se abrigar em bunkers fortificados, sobrevivendo por alguns anos sem os raios solares. Por que apenas alguns anos? Bem, lembra-se de como dissemos que o Sol é o centro de gravidade de nosso sistema solar? Sem ele, a Terra estaria à deriva em busca de um novo centro de gravidade. Imagine nosso planeta, nosso fiel satélite, a Lua e todos os outros planetas flutuando lentamente no espaço. Felizmente, o nosso fiel Sol está se segurando, mantendo-nos aquecidos e brilhando para muitas outras aventuras cósmicas que estão por vir. Portanto, estamos seguros por alguns bilhões de anos, mas é sempre divertido imaginar cenários impossíveis. Portanto, fique ligado para mais e se... Você já pensou na Terra como uma criatura inteligente em si? Bom, não uma criatura, mas talvez uma entidade, como se ela tivesse uma mente e alguns instintos de sobrevivência próprios. Quando dito dessa forma, parece que você está prestes a assistir a um filme de fantasia em que o planeta em que caminhamos e vivemos diariamente acorda de repente, percebe que afinal não gosta tanto de nós e simplesmente enlouquece. Espero que não. Mas não estamos falando realmente de tais cenários, mas da ideia de que a atividade coletiva da vida, como micróbios e plantas, pode mudar um planeta e dar a ele uma vida própria. É como se o planeta tivesse uma mente verde. A metáfora da Terra como um planeta vivo faz sentido. Criaturas de todo o mundo rastejam, nadam, andam e voam pelas camadas mais altas de nossa Terra, oceano e céu. As plantas cobrem grande parte do nosso mundo. Além disso, há vírus e bactérias na água, no solo e até mesmo na atmosfera. Agora, imagine todos os seres vivos da Terra, como plantas, animais e micróbios, como uma equipe gigante trabalhando em conjunto. Eles têm trabalhos diferentes, mas todos fazem sua parte para tornar o planeta um lugar melhor para se viver. Por exemplo, as plantas produzem o oxigênio que respiramos e os animais ajudam a polinizar as flores. Juntos, eles formam a biosfera, que é como a equipe de vida da Terra. É aí que a ideia de inteligência planetária entra em cena. Assim como indivíduos e grupos podem ser inteligentes, um planeta inteiro também pode ser. Os pesquisadores acreditam que devemos medir a inteligência do planeta por sua capacidade de se manter em funcionamento para sempre. E assim como os seres humanos precisam trabalhar juntos para sobreviver, a inteligência coletiva de um planeta é medida pela capacidade de toda a vida nele existente de trabalhar em conjunto para atingir esse mesmo objetivo. É como se o planeta fosse um sistema complexo que sabe como cuidar de si mesmo, como as florestas. Elas podem compartilhar nutrientes por meio de suas redes subterrâneas secretas de fungos. Isso ajuda todas as árvores a se manterem saudáveis. Obviamente, podemos aprender muito com as florestas. Se fôssemos para o universo da fantasia em busca de planetas inteligentes e conscientes, com certeza escolheríamos Mogo, do Lanterna Verde. É uma entidade planetária específica que pode fazer coisas como mudar seu clima e alterar a gravidade, o crescimento das plantas ou algumas outras condições da superfície. Ou que tal a deslumbrante Pandora de Avatar? Você se lembra das cenas fascinantes da flora e da fauna de lá, com órgãos que podem lembrá-lo de tentáculos? Eles permitem que as criaturas se interconectem umas com as outras em um nível neural. É como se o planeta inteiro fosse um cérebro gigante com muitas árvores menores, criaturas e outras peças como se fossem as suas células. E estamos longe disso, mas ainda é bom imaginar. No momento, nossa civilização está no estágio que os cientistas chamam de tecnosfera imatura.
Isso significa que ainda estamos muito concentrados no uso de tecnologias que nem sempre são boas para o nosso planeta. Não temos uma inteligência planetária ou uma compreensão coletiva do que precisa ser feito para melhorar o nosso planeta. Em vez disso, estamos todos fazendo nossas próprias coisas. Quer dizer que não estamos no pior estágio. Os pesquisadores criaram 4 estágios do passado e do futuro da Terra para explicar como a inteligência planetária poderia impactar o futuro da humanidade a longo prazo. O primeiro estágio é o que chamamos de biosfera imatura. Foi quando a vida começou na Terra bilhões de anos atrás. Apenas micróbios estavam presentes na Terra nua, sem nenhuma vegetação. Não havia nenhum impacto global, o que significa que esses micróbios ainda não podiam afetar a Terra, sua atmosfera ou outros sistemas de forma alguma. O segundo estágio é a biosfera madura, 2,5 bilhões a 540 milhões de anos atrás, quando continentes estáveis se formaram e a biosfera começou a ter uma forte influência sobre a Terra. O terceiro estágio, conhecido como tecnosfera imatura, é onde estamos agora, com sistemas interligados de comunicação, tecnologia, transporte, eletricidade e computadores que extraem recursos dos sistemas da Terra e afetam a biosfera. O quarto estágio, também conhecido como tecnosfera madura, é onde a Terra deve almejar estar no futuro. Isso significa que a tecnologia beneficiará todo o planeta. Usaremos formas sustentáveis de energia, como a energia solar. A inteligência planetária é o sinal de um planeta maduro, e os pesquisadores estão tentando descobrir como podemos avançar em direção a ela. Portanto, as coisas que fazemos em um nível individual importam. A atividade coletiva da vida, como micróbios ou plantas, pode mudar um planeta e torná-lo mais do que apenas uma rocha sem vida flutuando no espaço. Por meio da biosfera, nosso planeta natal meio que descobriu como abrigar a vida por si só há bilhões de anos. E ainda está funcionando. Agora precisamos descobrir como ter um tipo semelhante de sistema de automanutenção, mas desta vez com a tecnosfera. É difícil imaginar que os planetas possam se tornar autoconscientes como Pandora ou algum outro mundo consciente imaginário por aí. Há algumas razões para isso. Primeiro, megafauna. Os planetas se formam com base em como diferentes materiais, como rochas, gases e líquidos, se reúnem em torno de uma nova estrela. É como uma grande reunião de família, em que todos trazem ingredientes diferentes para fazer um prato delicioso. E assim como esses ingredientes não se transformarão repentinamente em um ser vivo, os materiais que compõem um planeta não se transformarão simplesmente em criaturas autoconscientes. Na Terra, após bilhões de anos de reações químicas complexas, algumas moléculas começaram a se replicar e a carregar informações. Foi assim que a vida em nosso planeta começou. E a Terra é o único exemplo que temos. Aqui está o segundo motivo: fuga de cérebros. Imagine que você tem um grande jardim onde planta muitos cogumelos ou bactérias, esperando que eles se tornem realmente inteligentes e o ajudem a cuidar do jardim. Mas os cogumelos e as bactérias não têm cérebros como nós. Talvez eles nem precisem disso. Ter um cérebro grande também é muito caro para os animais. É preciso muita energia para mantê-lo funcionando. Portanto, os animais só se tornam tão inteligentes quanto precisam ser para sobreviver e prosperar em seu ambiente. Os cães e gatos são bastante inteligentes, porque precisam ser capazes de evitar o perigo e encontrar comida. Eles não precisam do tipo de inteligência humana para coisas como construir casas, criar arte ou inventar novas tecnologias. Portanto, seria difícil fazer com que todos os seres vivos e plantas tenham o mesmo nível de inteligência. A terceira razão pela qual seria difícil para um planeta se tornar autoconsciente é a principal regra do reino animal. A vida é a sobrevivência do mais apto. Toda criatura está competindo por recursos como água, comida e espaço. Mas não são apenas as diferentes espécies que competem entre si, mas os indivíduos da mesma espécie também lutam. Basta pensar em como os caranguejos lutam por território na praia, ou como as matilhas de lobos lutam por suas presas. Ou eu, quando vejo um lugar vazio em uma praia lotada. Esse tipo de competição não é uma boa base para a cooperação global. Há algumas exceções a essa regra, por exemplo, as formigas. Elas podem não ser as criaturas mais inteligentes do planeta, mas quando se reúnem em colônias, conseguem realizar coisas incríveis, como coletar alimentos muito maiores do que elas, construir ninhos, criar filhotes e até mesmo cultivar. Na verdade, elas agem como um superorganismo, chamado de mente de colmeia, em que cada formiga trabalha em conjunto para atingir um objetivo comum.
Insetos como abelhas e formigas são muito altruístas e trabalham juntos para garantir a reprodução de sua rainha. Se uma grande colônia de formigas tomasse conta de todo o nosso planeta, ela poderia agir como uma única mente e trabalhar em prol dos interesses da colônia e do planeta até que os recursos se esgotassem. Mas, na realidade, é difícil imaginar que qualquer organismo, mesmo um superorganismo, possa atingir esse nível de autoconhecimento e consciência. Número 5. Como poderíamos manter contato? Quando se trata de comunicação, as formigas usam feromônios e os humanos usam os nervos. Esses dois métodos funcionam bem para organismos pequenos, mas quando se trata de uma entidade gigante do tamanho de um planeta, seria difícil tornar essa comunicação rápida e eficiente. Portanto, a comunicação dentro de uma entidade do tamanho de um planeta seria muito mais lenta do que a que temos em nossas casas, como nossos computadores ou smartphones. Bom, vamos continuar sonhando com Pandora. Considere o planeta interestelar, o andarilho cósmico que ninguém quer levar para casa. Basicamente, um planeta interestelar é um planeta que foi ejetado de seu próprio sistema estelar e agora está flutuando sem rumo pelo espaço como algo solitário no cosmo. Esses planetas não são apenas uma teoria. Os cientistas realmente detectaram alguns em nossa galáxia. Na verdade, as estimativas sugerem que pode haver muitos desses nômades cósmicos flutuando pela Via Láctea. E eles não são apenas mundos pequenos e rochosos como a Terra. Alguns deles são, na verdade, gigantes gasosos enormes, muitas vezes maiores que Júpiter. Esses gigantes poderiam ter suas próprias luas e até mesmo seus próprios mini-sistemas orbitando ao seu redor. Por exemplo, um dos mais famosos planetas interestelares que conhecemos tem um nome complicado. Aqui, leia você mesmo. Ele está localizado a cerca de 80 anos-luz de distância da Terra e foi descoberto em 2013. Estima-se que esse planeta interestelar tenha cerca de 6 vezes a massa de Júpiter e acredita-se que tenha cerca de 12 milhões de anos de idade. E sim, só porque esses solitários cósmicos não têm uma estrela, não significa que sejam super frios. Eles ainda podem gerar calor e luz a partir de seus próprios processos internos. Alguns podem até ter campos magnéticos e auroras, assim como a Terra. Em outras palavras, os planetas interestelares podem ser potencialmente habitáveis, se tiverem as condições certas. Então, como seria a vida em um planeta assim? E será que poderíamos viver em um mundo assim? Bom, viver em um planeta interestelar pode ser uma existência solitária. Eles não têm um sol quente para se aquecer, uma atmosfera aconchegante para se aconchegar e nenhum vizinho cósmico para fazer um churrasco. É por isso que temos que ser criativos. Vamos começar com o problema mais óbvio. Será difícil ficar sem luz e calor. Então, como resolveremos isso? Bom, provavelmente teríamos que investir em aquecedores espaciais muito sofisticados e usar trajes espaciais modernos e superaquecidos. Ou poderíamos inventar uma maneira totalmente nova de gerar eletricidade sem depender da energia solar. Por exemplo, que tal usar a energia geotérmica? Isso sim é que é quente. Cada planeta tem uma fonte interna de calor. Sem ela, todos eles não passariam de rochas frias e sem vida flutuando no espaço. Esse calor interno pode ser aproveitado e usado para alimentar tudo, de casas a fábricas e naves espaciais. É como ter uma banheira de hidromassagem grande o suficiente para alimentar uma cidade inteira. E essa cidade, muito provavelmente, estará localizada no subsolo, mais perto da fonte de calor. E quanto à luz, bom, provavelmente teríamos que construir algumas lanternas realmente brilhantes. Ou talvez até aprender a criar via engenharia genética alguns organismos bioluminescentes para iluminar nossas casas. Imagine bases espaciais repletas de cogumelos e plantas de neon. Por sinal, falando em plantas, seria muito difícil criar vida vegetal sem uma estrela. Então, o que comeríamos? Bom, poderíamos usar as mesmas aberturas geotérmicas de que falamos, ou algumas reações químicas para nos sustentar. E talvez desenvolvêssemos um gosto por alimentos ricos em enxofre, ou começássemos a fermentar nossas próprias bebidas a partir da lama vulcânica borbulhante. Que delícia! Mas além da comida, temos um problema mais importante. Viver em um planeta interestelar seria de tirar o fôlego, literalmente. Não teríamos ar. Veja bem, nem todos os planetas interestelares têm atmosferas boas e estáveis. Tudo depende de seu tamanho, composição e outros fatores. Mas mesmo que o nosso novo lar tenha uma atmosfera, ela pode ser incrivelmente fina e instável.
Não teríamos um céu azul bonito ou um pôr do sol dramático para admirar. Em vez disso, estaríamos olhando para o vazio infinito do espaço, onde as estrelas seriam mais brilhantes do que nunca. E esqueça os padrões climáticos. Sem uma atmosfera para criá-los, não teríamos chuva, nem neve, nem tempestades. E esses são apenas alguns problemas menores. O que é pior, a temperatura do planeta seria extremamente flutuante, oscilando de um calor insuportável para um frio insuportável. Seria como viver em um forno que está sempre sendo ligado e desligado. E finalmente estaríamos expostos a todos os tipos de detritos espaciais e radiação cósmica. Portanto, se você não quiser ser torrado, talvez seja melhor investir em um bom protetor solar. Então, como podemos consertar isso? Bom, teríamos que encontrar uma maneira de gerar nosso próprio oxigênio e provavelmente criar algo como uma biosfera da era espacial. Por exemplo, poderíamos cultivar algumas plantas que produzissem oxigênio ou precisaríamos aprender a filtrar o ar com algo como um purificador de ar de alta tecnologia. Por fim, temos o último problema mais importante: encontrar água. E é aqui que os oceanos submarinos vêm em nosso auxílio. Agora estamos realmente mergulhando fundo nas possibilidades. Mas falando sério, os cientistas sugerem que alguns desses planetas podem de fato ter oceanos submarinos. Seria como viver em um balão de água gigante que foi enterrado no subsolo, como o solo sob seus pés feito de gelo e rocha. Em outras palavras, poderíamos simplesmente explorar esses oceanos subterrâneos. Eles poderiam nos fornecer uma fonte de água para beber, cultivar e fabricar. Talvez até com outros recursos e materiais que nunca vimos antes. E, por sinal, quem sabe que tipos de criaturas estranhas podem estar à espreita nesses mares subterrâneos. Mas não se preocupe, mesmo que não tenhamos nenhum oásis subterrâneo, também existem outras opções. Poderíamos obter água de cometas, mineração de gelo e até mesmo da atmosfera, aquela que acabamos de criar antes. Por fim, precisamos encontrar e extrair alguns recursos para construir nossas casas e outras coisas. E um planeta interestelar pode não ter os mesmos tipos de recursos que um planeta que orbita uma estrela. É como tentar encontrar alguns tesouros em um deserto. Não é exatamente uma coisa certa. Talvez tenhamos que contar com recursos de asteroides próximos e coisas do gênero. E se quisermos extrair recursos do próprio planeta, talvez precisemos perfurar quilômetros de gelo e rocha. Mas se você estiver disposto a encarar o desafio, sempre há uma chance de ficar rico em um planeta interestelar. E quem sabe, talvez você descubra novos recursos que sejam ainda mais valiosos do que ouro ou diamantes. Excelente, parece que resolvemos os problemas mais importantes. Pode haver outras pequenas dificuldades. Por exemplo, também teríamos que lidar com dias e noites muito longos, dependendo da velocidade de rotação do nosso planeta. E não teríamos um ciclo normal e regular de dia e noite. A rotação do nosso planeta poderia ser extremamente imprevisível. Talvez tivéssemos noites que duram semanas seguidas por dias que duram vários dias, o que poderia realmente bagunçar nossos horários de sono. Talvez tivéssemos que desenvolver um café bem forte para nos manter acordados durante essas noites longas e escuras. Mas, hipoteticamente, podemos nos adaptar a todas essas coisas e superar todos os desafios. E agora, finalmente, bem-vindo ao planeta interestelar, onde o Sol nunca nasce, mas as aventuras nunca terminam. Graças à nossa tecnologia avançada, conseguimos criar um ambiente confortável e habitável nesse mundo antes árido. O céu acima de nós agora tem um lindo tom de azul, repleto de nuvens brancas e fofas, e ocasionalmente um bando de criaturas voadoras. Não faça perguntas difíceis. Quando nos aventurarmos a sair de nossos habitats subterrâneos, seremos recebidos por um mundo cheio de surpresas. Plantas e animais estranhos se adaptaram às condições únicas deste planeta, alguns com características bioluminescentes que brilham no escuro. E tome cuidado se você quiser nadar no oceano subterrâneo, ele pode ser o lar de algumas criaturas bizarras que querem se alimentar com... Bom, voltaremos a esse assunto. Talvez. Como você pode ver, criamos cidades extensas e comunidades prósperas, alimentadas pela energia geotérmica do planeta. Também criamos várias fontes de luz artificial que mantêm as coisas claras durante as noites escuras e frias. É claro que ainda temos alguns problemas com a navegação e o controle do tempo, mas as coisas não são tão monótonas como costumavam ser, não é mesmo? De modo geral, viver em um planeta interestelar definitivamente teria seus desafios, mas também poderia ser uma maneira incrível de conhecer o universo. E quem sabe, talvez um dia encontremos um planeta assim e o transformaremos em uma metrópole intergaláctea movimentada.
Mas até lá, vamos aproveitar e arrumar nossa querida Terra. Você já se perguntou como seria se cada planeta em nosso sistema solar tivesse o tamanho da Terra? Bem, está na hora de mergulhar neste cenário de fundir a cuca. Imaginemos como seria cada planeta se fosse tão grande quanto o nosso amado planeta azul. Será que a paisagem árida e vermelha de Marte se tornaria de repente um oásis verde exuberante? Será que o gigante de gás Júpiter desapareceria? E como isso afetaria nosso sistema solar como um todo? Estaríamos todos nós condenados? Apertem os cintos e vamos descobrir. O primeiro planeta em nossa lista é Mercúrio, o menor do nosso sistema solar. Mas agora esqueça o Mercúrio com tamanho tipo Lua. Ao invés disso, imagine-se na superfície de um inferno superdinâmico e incandescente. Há muitas crateras e vulcões ativos ao seu redor, e bem na sua frente está um enorme e cegante sol brilhante. Que pesadelo! Mas vamos esmiuçar essas mudanças. Bem, junto com o tamanho de Mercúrio, tanto sua massa quanto sua gravidade aumentariam. Nesse caso, é possível que Mercúrio tivesse mais atmosfera. As temperaturas lá são extremas, não só porque está muito perto do Sol, mas também por causa de sua atmosfera muito fina. Assim, durante o dia, as temperaturas chegam a 430 graus Celsius, e à noite fica terrivelmente frio, chegando a menos 180 graus Celsius. Mas agora, quando a gravidade é mais forte, Mercúrio poderia ter uma atmosfera mais densa. Assim, o calor seria melhor distribuído em todo o planeta. E a atmosfera não é a única coisa que poderia torná-lo mais quente. Se Mercúrio se tornasse maior, provavelmente experimentaria um aumento do aquecimento interno devido à compressão gravitacional, e, hipoteticamente, sua atividade tectônica poderia aumentar. Em outras palavras, paisagens mais interessantes, mais montanhas e vulcões ativos mais assustadores. Parabéns, você transformou Mercúrio em Vênus 2.0. Para nós, todas essas mudanças não seriam muito agradáveis e seria muito mais difícil enviar nossas naves espaciais para lá. Portanto, é melhor para Mercúrio ficar como está, pequeno, calmo e entediante. Basicamente, o oposto completo do nosso próximo planeta, Vênus. Então, o que aconteceria a Vênus se ele fosse do tamanho da Terra? Na verdade, nada. Não mudaria em nada. Tudo porque Vênus já é quase do tamanho da Terra. É até chamado de o gêmeo da Terra. Embora gêmeo seja uma palavra grande, é claro, na realidade não poderíamos ser mais diferentes. Vênus é frequentemente chamado de estrela da manhã por ser tão brilhante e visível no céu. Mas não se deixe enganar por sua beleza. Este planeta é um dos lugares mais inóspitos do nosso sistema solar. Sua superfície é mais quente que uma pizza recém-cozida, cerca de 500 graus Celsius. E ele está coberto de nuvens grossas de ácido sulfúrico que dissolveriam qualquer humano que tentasse visitá-lo. Portanto, infelizmente, você não estará planejando nenhuma viagem para lá tão cedo. Agora vamos passar para um planeta que, ao contrário de Vênus, pode potencialmente se tornar um novo lar para nós, Marte. Imagine-se de pé na superfície marciana, observando o pôr do sol azul e respirando uma brisa refrescante. Sim, você leu isso direito, ar. Além disso, você poderia estar rodeado de plantas, animais e basicamente se sentir como se estivesse na Terra. Mas como isso é possível? Marte maior teria um campo magnético e uma gravidade mais fortes. Isto levaria a uma atmosfera mais rica e mais densa. Teria provavelmente uma gama mais ampla de gases, incluindo o oxigênio. Isso não seria legal? Além disso, uma atmosfera mais densa poderia distribuir calor por todo o planeta. Assim, Marte poderia se tornar muito mais quente e aconchegante. E aí vem a mudança mais importante: água líquida. Na verdade, Marte tem água congelada em seus polos e em reservatórios subsuperficiais, mas com uma atração gravitacional mais forte, pode potencialmente estabilizar a água líquida em sua superfície. Viva! No entanto, nem tudo são flores. O novo Marte também teria uma personalidade vulcânica. Já está geologicamente ativo, mas agora seu calor e pressão internos disparariam. Isso significa erupções vulcânicas mais frequentes e mais fortes. Imagine como seria emocionante presenciar tais erupções em outro planeta, se você conseguir escapar das consequências. Em geral, o planeta poderia se tornar mais verde e mais luxuoso, mas não mais seguro, embora ainda seria lindo vê-lo.
Mas é hora de passar para os gigantes do nosso sistema solar. E se antes estávamos ampliando os planetas, agora é hora de apertá-los com muita força. Se Júpiter se tornasse 11 vezes menor, cara, que desastre isso seria! A primeira coisa que notaríamos seria uma mudança na gravidade. E eu digo nós notaríamos porque agora não teríamos outra escolha a não ser mudar para algum lugar. Júpiter experimenta de 30 a 100 colisões com grandes asteroides por ano. Tudo por causa de sua gravidade mais forte, que atrai todos e nos protege. Mas agora nosso grande irmão protetor se transformou em um bebê pequeno. Diga oi a um bando de asteroides. Ah, e diga adeus a Júpiter. Este planeta é conhecido por sua atmosfera espessa e cheia de redemoinhos. Mas com uma atração gravitacional mais fraca, Júpiter provavelmente teria dificuldade para se agarrar a ela. Assim, com o tempo, ela escaparia lentamente para o espaço, deixando para trás uma atmosfera fina composta principalmente de nitrogênio e oxigênio. Também teríamos que nos despedir da aparência icônica de outro gigante, Saturno. A diferença mais perceptível seria o desaparecimento de seus famosos anéis. Compostos de pequenas partículas de gelo e rocha, os anéis são uma característica única de Saturno. Mas com a gravidade da Terra, eles ou cairiam no planeta ou se espalhariam pelo espaço. Que chatice, não? Saturno também é um gigante de gás, assim como Júpiter. Sua atmosfera é composta principalmente de hidrogênio e hélio. Mas se fosse do tamanho da Terra, seus gases seriam comprimidos devido ao aumento da gravidade, o que o tornaria muito mais denso. Isso significa que o tamanho e a forma geral de Saturno mudariam. Teoricamente, se apertarmos duramente Saturno, ele pode potencialmente se tornar uma anã marrom. É um tipo de estrela fracassada que não tem a massa necessária para sustentar a fusão nuclear, mas que emite calor e luz. Então, Saturno poderia deixar de ser um planeta por completo. O clima também teria provavelmente mudado. Todas as suas tempestades loucas, como a famosa tempestade hexagonal em seu polo norte, se tornariam mais calmas e enfraqueceriam. O próximo gigante é o Urano. Vamos tentar comprimir este pobre sujeito. Em primeiro lugar, a gravidade superficial em Urano seria muito mais fraca do que é agora. Sua atmosfera também poderia mudar. Se Urano fosse menor, poderia ter uma atmosfera mais fina e gases diferentes ao mesmo tempo. Este planeta é bastante frio, com uma temperatura média de menos 200 graus Celsius. Mas se fosse do tamanho da Terra, ele poderia realmente aquecer um pouco devido à sua reduzida relação volume-área superficial. Mas não fique muito animado, ainda seria muito mais frio do que os pontos mais frios da Terra. Como você pode ver, os gigantes de gás não passam facilmente por todo este encolhimento, exceto talvez um deles. Surpreendentemente, o pequeno Netuno se tornaria muito mais amigável. Para começar, provavelmente se tornaria um planeta rochoso com uma atmosfera minúscula. Isso significa não mais um gigante do gás, mas sim um planeta que é mais fácil para os humanos e as criaturas humanas viverem e se moverem. E por falar em movimento, devido ao tamanho menor, a gravidade neste novo Netuno seria quase igual à da Terra, tornando muito mais fácil andar e pular por lá. Chega de flutuar para o espaço. Bem, a atmosfera do Netuno original é tão espessa que você mal pode ver sua mão na frente do seu rosto, e a pressão superficial é cerca de 100 vezes superior à da atmosfera da Terra. Mas nosso novo Netuno seria muito diferente, com uma atmosfera muito mais fina e menos densa. Teria ainda algum metano, água e amônia dentro, mas não tanto quanto antes. Finalmente, a temperatura. O atual Netuno está congelando com uma temperatura média de cerca de menos 220 graus Celsius. Mas se fosse do mesmo tamanho da Terra, provavelmente seria muito mais quente, assim como o Urano. Ah, assim é melhor. E é isso que temos por hoje para mudanças nos planetas. Mas o que aconteceria com todo o Sistema Solar se tornássemos todos os planetas tão pequenos? É difícil prever, mas é claro que sua gravidade e órbitas poderiam mudar muito. É improvável que algum deles saísse voando pelo espaço ou que se chocassem uns com os outros ou algo parecido. Mas muitas de suas órbitas provavelmente se tornariam bastante instáveis, e o número de colisões com asteroides aumentaria significativamente.
Naturalmente, tudo isso é pura especulação. Não é como se pudéssemos realmente testar tudo isso, mas ainda é uma experiência de pensamento bastante interessante e faz com que apreciemos como o nosso sistema solar é realmente único e especial do jeitinho que é. De repente, aqui está você no meio do oceano. É sem fim, mas você não pode vê-lo, porque há uma névoa espessa ao seu redor. Nuvens densas escondem um enorme, mas fraco sol. É dia ou noite? Impossível saber. A névoa cinza encobre tudo ao seu redor. Você está sozinho. Mesmo que tente nadar para baixo, depois de várias horas, ainda não conseguirá ver o fundo do oceano. E esse é um típico planeta aquático. Eu sei, sou meio obscuro, mas não é tão ruim assim. Esses mundos aquáticos são mais interessantes do que parecem. Então vamos olhar mais de perto. O planeta oceano é um planeta que consiste, como você deve ter adivinhado, principalmente de água, gelo e talvez algumas rochas. Pense nos oceanos da Terra, profundezas apavorantes, a Fossa das Marianas e tudo mais. E agora, você consegue adivinhar quanto espaço toda a água da Terra ocupa? 0,025%. Exatamente. Então, tente imaginar um mundo com 40, 60% de água. Se você mergulhar, a profundidade pode ultrapassar 96 quilômetros. Comparado a isso, a profundidade de 9,6 quilômetros da nossa Fossa das Marianas não parece nada. E sim, a pressão será enorme. Pode atingir até 20 mil atmosferas terrestres. Esmagador. Pode parecer assustador, mas ainda seria ótimo descobrir mais sobre esses planetas. De acordo com os cálculos dos cientistas, pode haver muitos deles apenas em nossa galáxia. Bem, não precisa ir muito longe. Você pode encontrar esses carinhas aquáticos até mesmo em nosso sistema solar. Não planetas, é claro, mas luas. Júpiter tem Ganímedes e Calisto, e Saturno tem Titã e Encélado. O oceano pode chegar a cerca de 30% da massa dessas luas, embora não esteja claro se esses oceanos são cobertos por uma espessa crosta de gelo. Mas descobrimos alguns planetas oceânicos. Isso porque as condições para que esses planetas possam existir são muito específicas. Por exemplo, este planeta deve estar em algum lugar 6 a 8 vezes maior que a Terra. Se for menor, terá uma superfície rochosa. Se for maior, se transformará em um gigante gasoso. Ao mesmo tempo, deve estar na zona habitável de sua estrela, um pouco mais longe, e o planeta imediatamente se transforma em um gigante gelado ou uma super terra fria. Então sim, esses caras são muito exigentes. Começamos a explorar esses planetas na década de 1970. Desde então, encontramos apenas alguns deles, mas ainda assim, eles são muito interessantes. Temos Gliese 1214b, o primeiro planeta oceânico que foi descoberto. Inicialmente, os cientistas notaram apenas um pequeno ponto escuro. Depois perceberam ser a estrela anã vermelha Gliese 1214. Uma estrela normal e completamente comum que é 5 vezes menor que o nosso Sol e 300 vezes mais escura. Os cientistas não se preocupariam nem um pouco com isso. Mas em 2009, eles notaram que esta estrela tem um único planeta. E este planeta se revelou bastante estranho. Esta super-terra era 2,5 vezes maior que a nossa Terra e 6,5 vezes mais pesada. Mas ao mesmo tempo, tinha uma densidade muito pequena e aproximadamente a mesma gravidade do nosso planeta. Em outras palavras, quase não havia pedras e metais nele. Mas também não era um gigante gasoso. Então só restava uma opção: ser coberto de água e gelo. E foi assim que descobrimos o primeiro planeta oceânico. Bem, na verdade, apenas assumimos que ele consiste em água. É o que dizem os cálculos matemáticos. Na realidade, este planeta é bastante estranho. É difícil de explorar e até agora, os cientistas não conseguiram encontrar nada lá. Nem hidrogênio, nem hélio, nem água, nada. Isso porque a camada externa da atmosfera deste planeta é muito densa e esconde completamente a sua composição. Mas mesmo assim, provavelmente é um mundo aquático. Gliese 1214b está muito próximo de sua estrela. Está a apenas 0,014 unidade astronômica de distância, que é menor que a distância entre a Lua e nós. Um ano lá dura cerca de 36 horas, e as temperaturas, para dizer o mínimo, são simplesmente selvagens. Os cientistas sugerem que a temperatura média pode atingir de 120 a 280 graus Celsius. Caraca, que calor!
Você se lembra da descrição assustadora do início? Bem, na verdade, passar um tempo no Gliese 1214b seria um pouco diferente. Algo tipo nadar em uma caldeira a vapor. Por causa dessas temperaturas colossais, o oceano na superfície estará constantemente em um estado próximo à ebulição, sem realmente chegar lá. Então, imagine como seria descer até a superfície deste planeta, voar entre as nuvens de vapor e então, de repente, chegar na água. Quê? Mas quando cheguei aqui? Seria assim, pois a fronteira entre vapor e água em Gliese 1214b deve ser muito tênue. Claro, seria impossível nadar até o fundo desse oceano, mas o mais provável é que esse fundo seja coberto por uma camada muito espessa do chamado gelo quente. É semelhante ao gelo normal, mas não se importa com as leis da física, então simplesmente não derrete, mesmo em temperaturas enormes. E a espessura desse gelo pode chegar a 5.000 quilômetros. Então é isso para o assustador Gliese 1214b, e nenhum Airbnb à vista. Agora, embora não possamos garantir 100% que ele seja um mundo aquático, ainda temos outro candidato para esta posição. Um planeta recém-descoberto chamado TOI 1452b, localizado na constelação do Dragão, está a quase 100 anos-luz de distância de nós. Foi descoberto usando o telescópio TESS por um grupo de pesquisadores da Universidade de Montreal. Este planeta também pertence à classe das superterras. Ele é 7 vezes maior que o nosso planeta, mas 48 vezes mais pesado. Novamente, tudo isso está em uma densidade muito baixa. Por isso, os cientistas sugeriram que pode ser quase completamente formado por oceanos. Aqui tivemos um pouco mais de sorte. Este mundo não será apenas uma poça gigante e um pouco de gelo espesso. Neste planeta, provavelmente existe uma superfície rochosa nas profundezas da água, como nos oceanos que conhecemos. Mas não fique muito animado. As semelhanças acabam por aí. TOI 1452b também orbita uma pequena anã vermelha. Não apenas uma, mas 2 pequenas estrelas. Ao mesmo tempo, se o planeta anterior estava perto do seu Sol, este, ao contrário, está muito, muito longe. 2,5 vezes mais distante de suas estrelas do que Plutão está do Sol e se move em grande velocidade. Um ano dura apenas 11 dias. Mas ainda não sabemos muitas coisas sobre ele. Provavelmente obteremos novas informações quando os cientistas observarem pelo telescópio James Webb. Bem, é isso. Temos que dar tempo ao tempo. Você esperava outra coisa? Tá bem, sei qual é a pergunta que mais te incomoda. Pode existir vida? Bem, esta é uma pergunta difícil. Todos sabemos que a água significa vida e, além disso, esses planetas estão nas zonas habitáveis de suas estrelas. Então, potencialmente, sim, pode haver vida. Não uma civilização completa, é claro, mas bactérias, peixes e alguns monstros gigantes assustadores. Quero dizer, por que não? No entanto, isso é muito improvável. A água por si só não é suficiente para gerar vida, embora seja muito importante. Também são necessários alguns microelementos e minerais e, infelizmente, para a maioria dos planetas aquáticos, a composição consistirá apenas em água e gelo muito espesso. Não haverá nenhum mineral lá. Mas não desista! Ainda existe alguma probabilidade. Em primeiro lugar, existem os meteoritos e cometas. Quanto mais eles colidirem com o planeta, maior a probabilidade de trazerem os minerais necessários para o oceano e, assim, a vida começar. Em segundo lugar, o TOI 1452b realmente contém esses minerais. Sim, não sabemos a que profundidade o fundo rochoso fica localizado, mas, se ele existe, certamente algo poderia ter se originado lá. Vamos torcer para que as novas pesquisas com poderosos telescópios nos permitam descobrir a verdade. E quem sabe, talvez um dia possamos visitar um planeta assim.